Pessoal, bom dia, começando o Morning Call da Blackbird hoje, dia 27 de agosto, e um dia, na segunda-feira, a gente teve fechamento do Ibovespa com queda de 1,27%, com um mercado extremamente volátil, trazido tanto do mercado onshore, quando a gente vê o presidente brasileiro Jair Bolsonaro dizer que há acusações e até um pouco de picuinha dentro do governo brasileiro, e acusações entre membros, e também do cenário internacional, onde o presidente americano Donald Trump tem um comportamento quase que bipolar, trazendo o presidente chinês Xi como muitas vezes um cenário de aliado, né, mostrando que ele teria a intenção de estar negociando um acordo comercial com os Estados Unidos e com boa vontade nesse sentido. Do outro lado, muitas vezes nomeando ele até como inimigo em seus certos tweets, como inimigo americano, né? Então fica um cenário extremamente volátil, que a gente sente que as palavras vão começar a parar de ter tanta validade, né? E no final das contas as atitudes vão contar mais, mas enquanto isso o mercado fica surfando esse tipo de volatilidade, tá? A gente também vê o cenário de abertura de mercado hoje híbrido, tá? Entre Estados Unidos e Europa, os sinais muito mistos entre operações no vermelho e no azul, enquanto o S&P fechou positivo ontem, o Ibovespa negativo, né? Então o mercado onshore não reagiu mediante ao ambiente mais pesado aqui no cenário interno. O que a gente está enxergando também no âmbito das empresas é o BTG Pactual sendo possivelmente acusado aí, em matéria vinculada pelo antagonista num esquema de lavagem de dinheiro, né, o que também derrubou as ações do maior banco de investimentos da América Latina, e as ações da B3 ontem também acumularam uma queda importante, enquanto a JBS sustentou uma leve alta de 0,29%, também dada a sua exposição ao mercado de alimentos, né? Lembrando que a peste suína também ainda afeta a Ásia e o consumo de proteínas. O que a gente está esperando é ainda um pregão com bastante volatilidade, com pouca visibilidade, muito trazido do cenário externo, enquanto no mercado interno a gente vê a equipe econômica trabalhando na desburocratização, principalmente de contratação de jovens ou aqueles que estão no desemprego há bastante tempo. Esse pacote de medidas que o Ministério da Economia deve trazer é para reacender a chama do emprego, né, e você tirar boa parte dos desempregados em níveis altos que a gente tem aqui no Brasil. Então, nas próximas semanas, possivelmente o time do Paulo Guedes traz novidades nesse sentido. A gente vê uma melhora no mercado interno, a gente vê principalmente vindo do âmbito da economia um esforço muito grande para a recuperação saudável aí, né, de Brasil, não só via política monetária, mas via políticas fiscais e operacionais. Então, o mercado doméstico vai aos poucos se moldando para um sentido mais pró-negócios, né? Enquanto no mercado externo a gente vive uma desaceleração e um presidente americano que vai fazer de tudo, né, para arrecadar votos aí para a eleição de 2020. A gente sabe que o cenário econômico é determinante para a eleição de Donald Trump. A economia continua pujante em Estados Unidos, ou seja, os níveis de desemprego super baixos, a inflação mega controlada e ainda a taxa de juros sustentando um crescimento do país. Então há capital, né, político ainda para o Donald Trump continuar discutindo e brigando acordos comerciais com a China, né? Se esse capital estivesse deteriorando, o presidente americano deveria ter que correr para um lado de um acordo para não prejudicar a economia e prejudicar suas eleições em 2020. Então a gente vê boa parte desse ruído vindo sim do mercado exterior, tá? Apesar de um pouco confuso, né? O governo brasileiro vai tentando acertar medidas de efeito de longo prazo e no exterior há medidas muito paliativas. A abertura do mercado deve ser volátil, a gente deve acompanhar de novo bastante do que vai acontecer lá fora, uma vez que a agenda interna está bastante seca e o Roberto Campos hoje conversa com os parlamentares para discutir política monetária e trazer visão para os deputados da Câmara, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, um abraço a todos, um bom dia, tchau, tchau!